E aí pessoal, tudo bom? Vamos fazer a nossa correção das atividades da semana passada, né? As atividades da semana 2, onde nós vimos sobre a separação de misturas homogêneas, aquelas misturas onde a gente enxerga uma única fase só, um único aspecto só. Então vamos lá, número 1, lá na página 33. Qual a importância dos métodos de separação para a sociedade? Os métodos de separação, pessoal, eles servem para a gente poder obter materiais do nosso dia a dia. Se você pensar que, por exemplo, o minério de ferro, ele não existe aí bonitinho isolado para fazer as coisas que a gente usa com o ferro, a gente precisa tirar ele de uma rocha, separar e a partir daí usar ele para os usos que ele tem. Ou, por exemplo, o sal que a gente usa na cozinha, ele vem da água do mar. Ele tem que ser separado da água do mar para poder ser empacotado e mandado para o mercado. Então por isso que é importante a separação de misturas. A gente às vezes pode parecer que é tão longe da gente, mas não é. Essa separação usa para a gente obter coisas da natureza e que vão ser úteis no nosso dia a dia. Se não separar essa mistura, a gente não consegue esse material. Como eu coloquei aqui, com esses métodos é possível a obtenção de diversos materiais que na natureza estão misturados. A gente precisa separar eles daquilo que a gente não tem interesse. Número 2. Por que a água é denominada solvente universal? A água recebe esse nome porque ela consegue dissolver a maioria das substâncias que joga nela. Vamos lembrar, nós temos o solvente, que é aquela substância que vai dissolver algo, e temos o soluto, que é aquela substância que vai ser dissolvida. A água, a maioria das coisas que você joga na água, ela consegue dissolver, vai se misturar na água. São poucas as que não conseguem fazer isso. Por isso que a água recebe esse nome de solvente universal, porque ela consegue dissolver a maior parte das substâncias que é jogada ali nela. A número 3. Existe uma vantagem da destilação simples em relação à evaporação na separação de mistura. Vamos lembrar o que é cada um deles. Aqui a gente tem uma salina, onde é feita a produção de sal pelo processo de evaporação. A água do mar vem para esses tanques, onde ela evapora, fica debaixo de um sol muito quente, vento, ela evapora e com isso resta o sal. A destilação já usa esse aparelho que a gente chama de destilador. A mistura aqui de água e sal, ela ferve, a água evapora, sobe por aqui, ela vem para esse outro caninho aqui no condensador, onde ela volta a ser água líquida, né? Porque aqui tem água gelada que esfria esse vapor. E pinga água gelada, água líquida aqui. Então a pergunta eu queria saber qual que é a diferença, a vantagem da destilação, feita aqui, do que o da evaporação, que é feito aqui. O que acontece é que na evaporação a gente perde a água, né? Não tem algo que coleta o vapor de água. Ela evapora e vai embora e se mistura com o ar. Na destilação simples você consegue a água no final do processo. Então essa que é a vantagem da destilação. Você consegue os dois materiais da sua mistura. O sólido, no comecinho, vamos pôr um sal, e a água no final. Se fosse só a evaporação, a água ia embora, você ficava só com o sólido. Então por isso a vantagem da destilação é essa. Você não perde a água, você consegue ela no final. Se você vai separar uma mistura e precisa ter a água no final, a destilação é o que você tem que fazer. Número 4. Você conheceu neste capítulo alguns métodos para separar misturas. Agora indique os métodos que podem se aplicar em cada caso. Álcool e água, temos dois líquidos misturados. Quando a gente tem dois líquidos misturados, a gente usa a destilação fracionada. Em laboratório, o esquema é mais ou menos esse do destilador, só que tem que ser muito mais atento. Se você tem uma mistura aqui de água e álcool, são dois líquidos e eles evaporam muito próximos. O álcool mais ou menos a 78 graus e a água a 100. Então você tem que medir muito bem precisa a temperatura. Deu a temperatura que o álcool evapora, ele vem, passa pelo condensador, volta a ser líquido, né? E cai aqui. Terminou, vai ficar um espacinho sem nada evaporando, você já corta o fogo. Que aí aqui você tem a água e aqui você tem o álcool. Geralmente coloca-se até umas pedrinhas, algumas coisinhas próprias aqui para dar uma segurada na água, para ela demorar mais para evaporar. Agora,
Então sempre que vamos separar dois líquidos, usa essa destilação fracionada. Água e sal já é uns líquidos e um sólido. Pode ser ou pela destilação simples, com destilador, aquele aparelhinho, ou pela evaporação. Vai depender se você quer ou não a água no final. O petróleo é uma mistura. A gente faz a destilação fracionada nessa torre de destilação que a gente falou semana passada. Esquenta ele. A cada temperatura que ele atinge, vai se desprendendo um produto diferente que estava dentro daquela mistura, que era o petróleo. E a última questão. Um dos métodos de separação do sal de cozinha da água do mar é feito em salinas, comuns em diversos estados da região Nordeste. A água do mar é colocada em grandes recipientes de pequena profundidade construídos na areia. Com a ajuda do sol e dos ventos, que são intensos nessas regiões, ocorre um processo físico de separação em que o sal de cozinha e outros componentes sólidos vão se depositando no fundo dos tanques. É o que acontece aqui, nesta imagem aqui. Com base no texto acima, responda. Qual o nome do processo físico que auxilia a separação do sal de cozinha da água? É a evaporação ou a vaporização. Esse que é o processo que você remove a água, que vai evaporar, vai para a atmosfera, e fica o sólido embaixo. Letra B. Quais os pré-requisitos necessários da região para que o sal possa ser separado? Muito calor, né? Tem que ter um sol intenso para poder evaporar a água. E vento. O vento intenso batendo ali, ele carrega partículas de água. E isso ajuda na separação dela do sólido. É o mesmo esquema, por exemplo, secar roupa no varal num dia com vento. Às vezes seca rápido só com o vento por causa disso. O vento vai levando gotinha de água que está misturada ali. E a última, que outro método pode ser utilizado para a separação de água e sal nesses casos? A destilação simples, nós acabamos de ver. Bota no destilador, ferve, a água vai sair do outro lado. Embora numa produção de sal de cozinha, ela é meio inviável, porque depende de um aparelho, um laboratório. Deixar evaporando na salina é muito mais econômico. A destilação simples ela é para pequenas porções de mistura. Certo, pessoal? As atividades eram essas, eu vi as respostas do pessoal, gostei bastante. Ainda estou esperando respostas de muita gente. Não deixem de me enviar e qualquer dúvida, sabe, é só me procurar. Até mais!